Abra suas Bíblias então, Open your Bibles lá em over Eclesiastes, there in Ecclesiastes, no capítulo 7. chapter 7, verse 1. Eu mesmo não abri, não tinha deixado aberto aqui. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes, capítulo 7. Ecclesiastes Você sabe, irmãos, essa semana foi uma semana difícil. was a very difficult week. No mesmo dia, eu tive a notícia da morte de duas pessoas That in the same conhecidas. day I had news of dead people. E no começo da semana havia falecido também um parente meu lá no At Brasil. the beginning of the week, a parent, a relative mine, just expired in Brazil. E eu estava pensando, irmãos, meditando um pouco a respeito And I was thinking about it, sobre a vida e sobre a morte. about the life and death Você of sabe, human being. tudo que acontece na And you vida do know, crente, everything that happens in a believer's life existe um propósito e algo que a gente pode aprender. and something that we learn from. E eu estava me lembrando desse texto aqui em Eclesiastes 7. Remember in Ecclesiastes 7 verse 1. Diz o seguinte: And that says, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. a good name is better than the fine perfume, and the day of death better than the day of birth. It's better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For death is a destiny of everyone. The living should take this to the heart. Então a Bíblia fala que The Bible says é melhor você estar numa casa que está de luto it's better than you be in a death house, do que você estar numa casa onde há uma festa. and then instead to be in a house that is a feast. Mais do que isso, a Bíblia manda a gente refletir a respeito da More morte. than this, the Bible says, so we think about death. A Bíblia diz assim, que os vivos reflitam nisso em seu coração, a respeito da morte. The Bible says that the living take this to the heart and thinking about it. Por isso, é melhor você estar numa casa onde há um velório do que numa casa onde há uma festa. Because of this, it's better you be in a house that is mourning than a house that has a feast. Quem gosta de ir em festa? Who likes to go to a party? Quem gosta de ir em velório? Who like to go to the feast? Eu to não, the mourning? eu não gosto de ir em velório não, I irmãos. don't like to go in a mourning house. Mas você sabe, existem know. coisas que a gente não gosta de fazer, It's a lot of things that we don't like to do, mas que são extremamente desafiadoras para nós. but it's very challenging to us. Às vezes a gente não gosta de estudar alguma coisa, Sometimes, most of the time, you don't like to porque study something determinada coisa, determinada disciplina desafia nós. because that discipline A gente challenges us. gosta de fazer aquilo que é fácil, aquilo que é prazeroso. We like to do things that's easy, that bring us pleasure. Mas é importante que a gente faça aquilo que nos desagrada também, But it's very important to do things that do challenge us que nos desafia a sair da nossa zona de conforto, and challenge us to take us from a zone of comfort, para que a gente possa crescer e avançar. Amém? so we can grow and get ahead. Então aqui a Bíblia fala que quando você vai numa casa onde há luto, And then the Bible says, when you go to the house of mourning, eu não vou ler o capítulo todo aqui, mas esse é o sentido do texto. I'm going to read the whole chapter here, but that's the meaning of the chapter. É importante porque isso te lembra do destino da nossa vida. It's very important because that reminds us the destiny of our lives. Você sabe, quando há um acordo de Deus com todo ser vivo. Is a tree, is a deal. deal with God and every single human being. Deus fala assim, olha, eu vou te trazer existência, você vai viver. God says, I'm going to bring you to life and you're going to see me. Mas você vai ter um prazo de validade. But you're going to be a
time of A due expiration. Yeah, A time of awesome. expiration. Então, And then- isso é algo que todos nós sabemos, irmãos. This is something that every single one know. E é interessante porque de toda a criação, de todo o reino animal, And that's very interesting because among all the animals, o homem, o ser humano, é o único que tem consciência a respeito da sua morte. and the human being is the only one who knows about its own death. E isso é um privilégio, irmãos. And that's a privilege. Isso porque Deus ele compartilha conosco o seu propósito para And as that's nossas vidas. because God shared with us His purpose in our lives. Por isso que quando você vai num lugar onde tem velório, Because that's why you go to a house of mourning. quando você começa a refletir a respeito do fim da vida, Then you start thinking about the end of life. você começa a compreender coisas que outros não enxergam. Then you understanding things that somebody maybe do not understand. Talvez numa like casa you. onde tenha festa, ninguém está preocupado com essas coisas. In a house of fasting, or in a house of feasting, nobody is worried about the end of life. E você sabe, essa é a vida de muita gente nessa terra. And that's the majority of life of everybody here in As this pessoas place. estão o tempo inteiro celebrando e vivendo, comendo e bebendo. And most of the people is celebrating and living and eating and drinking. E a celebração nos dias de hoje And é a celebration. celebração, a nossa própria satisfação. And celebration today is a celebration of our own satisfaction. É viver uma vida confortável. Is to live in a comfort life. É viver uma vida prazerosa. Is to live an enjoyable life. Sabe, e a vida de muitos é essa festa. The life of many is like this party. As pessoas quase nunca param para pensar além disso. People don't stop to think about after this. Sabe, há algum tempo Deus tem me dado encargo para escrever um livro sobre educação financeira. For a many time, God showed me to write a book about financial education. E é interessante que é muito difícil você encontrar pessoas que tenham um planejamento financeiro para a sua velhice. And then it's very difficult to find that people has a financial plan for his or her life. Aliás, muita gente está difícil planejar para dentro do próprio mês. It's very difficult. People plan for the very month, for the very next month. Mas você encontra pessoas que conseguem administrar um orçamento que dê para o mês inteiro. But you find people that manage the income for the whole month. Mas você também encontra pessoas que conseguem planejar para um ano inteiro. Elas se programam para tirar umas férias, para poder trocar de carro, fazer um upgrade na casa. And then you find the people that plan for the whole year. They plan for the vacation, they plan to buy a new car, they plan to fix the house. E uma minoria, um grupo menor ainda, são aquelas pessoas que conseguem fazer um planejamento que vá até a sua velhice. And then a little tiny part, of people can plan for the whole life. E elas conseguem salvar dinheiro e se preparar para que elas possam, para aquele savings, aquela poupança dure até que elas se tornem velhas e até que elas morram. And then they plan until they get to the retirement. Essa é uma grande minoria. Os irmãos concordam comigo? And this is the very little part of people. Agora eu te pergunto, quem você conhece que consegue planejar after this, depois desse ponto? And I ask you, who you know who can plan after this? Você sabe, às vezes eu encontro com essas pessoas. Do you know, sometimes I meet those people. E pergunto, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? And I ask them, what are you going to be doing in 10 years from now? E ela fala, eu vou estar fazendo isso, isso e isso. And they said, I'm going to do this, this, and this. E aí, o que você vai estar fazendo então daqui a 30 anos? And then I ask back again, what are you going to do after 30 years? Aí eu vou estar from fazendo now? isso, isso e isso. And they reply, I'm going to do this, this, and this. Aí eu, para incomodar, pergunto, e o que você vai estar fazendo daqui a 60
60 anos. And to bother them, I ask, what you gonna do after 60 years from now? Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, eu nem vou estar mais aqui daqui a And 60 then they anos. say, well, pastor, I'm not gonna be around anymore. Quem pensou isso? Who think about that? Seja sincero. Be sincere. E aí eu repito a Be pergunta: honest. o que você vai estar fazendo daqui a 60 anos? And then I ask you, what are you gonna be doing 60 years from now? Aí se a pessoa não entendeu, ela responde de novo: eu não vou estar aqui daqui a 60 anos. And if they don't understand, they say, I'm not gonna be around anymore. Aí eu repito a pergunta. And then I repeat the Eu question. não estou dizendo que você vai estar aqui. I'm not saying that you're not gonna be here. Eu estou perguntando o que você vai estar fazendo daqui a I'm 60 asking anos. you, what you're gonna be doing in 60 years from Onde now? você vai estar? Where you're gonna be from 60 years Seja from now? aqui ou seja do outro Be lado. here on the other side. Isso é uma coisa que poucas pessoas pensam. This is a little thing that a few people think about it. E a Bíblia está dizendo aqui em Eclesiastes 7 And the Bible says here in Ecclesiastes 7 verse 1, que é muito melhor você estar numa casa onde há luto, that's much better to be in a house of mourning, porque quando você enxerga um ser humano que morreu, because when you see a dead people, você passa a refletir nessas you coisas start thinking about those things. que normalmente as pessoas, apesar de saberem delas, And normally know about this, elas ignoram totalmente essas coisas. they ignore completely those facts in E eu your life. quero dizer para você, isso é uma tremenda de uma insanidade. And I can tell you, that's insanity. Porque essa vida aqui é uma vida muito curta. And because this life is a short period of time, Mas o que você for fazer aqui vai definir uma eternidade na sua vida. but we're going to do what you're doing here is going to define your eternity in heaven. Então, Eclesiastes 7, Then Ecclesiastes 7, ele faz um convite para nós. the text invite us. O verso 2 diz assim: The verse 2 says like this. melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. It's better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to the heart. A Bíblia está nos mandando a refletir a respeito disso. Then the Bible is ordering us to think about this. Então eu já fiz a tarefa para você. Then I think, I already make The homework for the you. homework for you. Eu queria compartilhar com você a respeito de 3 coisas que eu refleti a respeito And disso. then I want to share with you about 3 things that I'm thinking about this. Três reflexões a respeito da 3 morte. reflection about death. Amém, irmãos? Amen. Quantas reflexões? How many reflections? Amém. Os irmãos estão. Yeah, amen. Atentos. The brothers following us. Primeira delas, First one, Mateus 6:27. Matthew 6:27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Matthew Yeah. 6:27. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Só isso? Gostei da versão. Qual de vós pode acrescentar sequer 1 hora à sua vida? Então, primeira coisa, irmãos, primeira reflexão a respeito The first reflection about this a respeito da morte. is about death. Nós estamos de passagem por essa vida, amém? We are over here for a short period of time. Vamos repetir comigo esse primeiro tópico? Let's repeat the first item. Eu estou de passagem por essa vida. I am here passing through. Olha, se você se lembrar disso todos os dias, If you remember this every day, eu acho que muita coisa vai melhorar na sua vida. I think a lot of things are going to get better in your life. Eu acho que você vai começar a tomar decisões muito melhores na sua vida. I believe that you're going to take a lot of good decisions. Eu acredito que você vai deixar de sofrer por muitas I ansiedades. believe that you're going to stop suffering Eu acho que for seus anxiety. problemas vão diminuir muito mais. Your problems are going to diminish a lot of. Porque você começa a enxergar a vida do ponto de vista eterno.
Because you start watching the life from eternal E você perspective. entende que aqui não é o fim, And then you understand that's not this life is not the end, mas é apenas um meio que Deus escolheu para trabalhar na sua vida. but it's just a way that God chooses to work in your life. Aqui é só um período de tempo. Over here is just a period of time. O sofrimento vai passar, The suffering will pass os by. problemas vão passar, The problems will pass by. as contas vão passar, The bills will, thank God, will pass by. porque é um tempo muito curto de vida que nós temos aqui. Because it's a short period of time that we are here. E você vai começar a tomar decisões diferentes se você entender And isso. then you're going to choose the right choices to do in your life if you understand this. Tem pessoas que querem viver a vida como se fosse o fim de tudo. Then, people want to live its life like it's the very end. E querer desfrutar de tudo que tem direito aqui nessa vida. And then they want to enjoy everything that they can possibly do. Mas deixa eu dizer, aqui é só o começo, só o But ponto de let me tell partida. you something. This is just the beginning. Aqui não é o fim das coisas. Over here is not the end of anything. A vida, ela é apenas um curto período de tempo Our life is just a little short time diante da eternidade. period of time in front of eternity. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Let's imagine a hypothetical situation here. Se você fosse trabalhar aqui nesse país para poder construir um patrimônio num outro país. If you would be here to work and build up, your belongs in another country. E vamos dizer que tivessem dois países, você fosse cidadão brasileiro e cidadão português. Then let's imagine that you are a American citizen and Portuguese citizen. E você fosse escolher um desses dois países para você viver. And then you're going to choose one of these two countries to live. Você teria que passar um período de tempo num país e aí você passaria o resto de vida em outro país. Then you have, you should spend a period of time in one country. Then after that, you have to live the rest of your life in the other country. Então, por exemplo, se eu escolhesse passar o resto da minha vida no Brasil, eu teria que ficar um ano em Portugal e aí eu poderia ficar o resto da vida no For Brasil. example, if I choose to live all my life, the rest of my life in Brazil, I had to live 1 year in Portugal. Então, se você tivesse que enviar seus recursos, fazer algum esforço aqui, para qual desses países você enviaria? Porque você iria passar um ano ou para o que você iria passar o resto da sua vida? And then if you have to send all your savings to the other country, what country you should to live, spend 1 year? Over here or in the other one? Qual, irmãos? What one? Para onde você ia passar a maior parte do tempo? Pelo menos a resposta lógica é essa. Where you gonna live the biggest part of the Quando time? você começa a enxergar essa vida aqui do ponto de vista eterno, When you start, watching this life from the perspective, os seus esforços, os seus recursos, sua energia, your efforts, your resources, your energy, your effort, your resource, your energy, eles vão estar focados onde você vai passar a maior parte do tempo. they will be focused where you're going to spend the biggest time, the biggest time of your time. Essa é a lógica de todos os discípulos de Jesus. That is the logic of all the Christ Eles disciples. trocaram o prazer momentâneo dessa vida aqui They changed the momentaneous pleasure, por uma herança eterna. for a eternal heritage. Chega a ser uma questão matemática, irmãos. And it's like a mathematical Se question. você acredita que existe uma eternidade If you believe that is eternity, e que essa eternidade ela é após essa vida, and that eternity is after this life, e o que você fizer hoje pode definir a maneira como você vai viver essa and what you do eternidade. today can define how you're going to spend eternity. Eu pergunto, onde você vai investir os seus esforços? Where you're going to put your effort?
Então essa é a perspectiva quando nós refletimos a respeito da morte. And that's the perspective when we start thinking about that. Primeira reflexão foi essa. The first reflection was this. Essa vida é passageira. This life is passing through. Nós estamos vivendo apenas um curto período de vida aqui. We live in a short period of time here. Agora, segunda reflexão a respeito da morte. And the second reflection about death. Hebreus 12, verso 1. Hebrews 12, verse 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Did you find it? I got lost here, man. I got lost. Ok. I'm sorry. Então, Hebreus 12, 1 Then Hebrews 12, 1 fala que há uma carreira que nos foi proposta. There's a career. Forget about it. Okay, like the text proposed to us, is a way so we have to go through. Se você for olhar em Efésios, quando fala a respeito da nossa salvação, If you're going to look in Ephesians, when they talk about a Bíblia our fala que você salvation, foi salvo para um propósito. the Bible says that you are saved for a purpose. Então veja, a primeira reflexão a respeito da morte The first reflection about death, é que a vida ela é um curto período, é um pequeno frame, um that pequeno the tempo. life is a short period of time, is a little Agora, frame. a segunda reflexão é o que é para você fazer durante essa vida. The second reflection is for what you're going to do in this A Bíblia life. fala que há uma carreira que foi proposta por The Deus. Bible says is a way that was purpose. Ela foi proposed to us. proposta, ela não foi imposta para That você. was proposed to us, not imposed. Jesus to ele us. fala: aquele que quiser vir após mim. The Christ says that those one who want to go come É um after me. convite que Deus faz a você. Is an invitation that Christ Deus gives não, to you. não agride, não força ninguém a fazer nada. God don't force you to do anything. Então, mas nós temos que considerar, não é porque Deus não te obriga a fazer, Don't we have to consider it? Not because God forced you to do que Ele não tem a expectativa de que você faça. that He don't have the expectation that you're not going to do it. E Jesus advertiu os seus discípulos. And Jesus advert. Falou: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, for achado fiel. It's going to be good. The man when God comes, find him faithful. Fiel com o que, irmãos? Com a carreira que ele foi proposta. Faithful with what? The way that he have to go through. Deus criou você com propósito também. God create you with a purpose. Deus não cria nada sem propósito. God do not create anything without a purpose. Deus não cria nada, vamos ver o que vai dar. Well, God do not create anything like, let's see what's going to happen. Deus não joga com os nossos destinos. God do not play with your destiny. Então, se você não sabe qual que é a sua carreira proposta, If you don't know what your way, your purpose, está na hora de você começar a perguntar a Deus, então. it's time for you start to asking God, Qual que é o meu propósito? what is your purpose? O que eu estou fazendo aqui nessa What vida? am I doing here in this life? Sob pena de você passar a vida inteira e desperdiçar ela. With the risk that you spend all your life, you don't know what to do. Do not discover your purpose. Você sabe uma coisa que é interessante também na morte? And then another interesting thing about death. Na morte as pessoas se dão conta do que elas fizeram. In the death time, they will realize what they do in its life. Na hora da morte as pessoas descobrem que o patrimônio não vai valer nada. And in the time of death, they understand that your possession is not worth a thing. Na hora da morte vai descobrir que o tempo que foi sacrificado de ficar com a família não foi em vão. In the time of death, the time that you neglect your family was wasted. Então nós temos que meditar em vida qual que é o desejo de Deus, qual que é o propósito de Deus
para nós. You have to meditate in life what's the purpose of God to us. Pergunto para você hoje, você sabe qual que é o propósito de Deus para sua vida? And I ask you today, do you know what your purpose of the purpose of God E eu in não your estou life? falando dos seus alvos pessoais. I'm not talking about your goal, your personal goal. E eu não estou dizendo que você não pode perseguir os seus alvos I'm pessoais. not saying that you don't have you should not have your personal goal. É muito lícito que você viva bem, It's very good that you live well, que você tenha um diploma, se você quiser. that you have a diploma if you want to, Você tem um patrimônio, se assim você desejar. that you have a possession. O if problema you want to. é quando essas coisas tomam lugar daquilo que você realmente deveria estar fazendo. The problem is when those things take it away what you should be doing. E você subverte completamente o propósito de Deus. And then you change completely the purpose of God in your life. E você se distrai tanto com as coisas que deveriam ser periféricas, And then you get distracted with the things that's living around, que você esquece aquilo que é principal, that you forget what's principal in your life. que era cumprir a vontade de Deus na sua vida. That's do the will of God in your life. Amém? Amen. Bem, a terceira reflexão, a terceira e última, The third reflection and last está lá em Hebreus 9:27. is over there in Hebrews 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Okay, 9:27. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Ok, só para saber se estão acompanhando aqui. Just to know if you follow me. Primeira reflexão a respeito da morte. First reflection about death. A vida é um curto período. The life is a short period of time. Segunda reflexão a respeito da Second morte. reflection about death Existe um propósito para ser cumprido nesse curto período. is a purpose to be followed in this short period of time. E glória a Deus que é um curto período, né? And thank God it's a short period of time. Porque trabalhar a vida inteira não é fácil. Because work your whole life is not easy. Mas a reflexão a respeito da morte But the third reflection about death, é que nós vamos ser julgados. that we're going to be judged. Haverá um julgamento. Will be a judgment. Você vai ser avaliado. You're going to be judged. Avaliado em quê, pastor? Judged in what? Agora nós precisamos explicar uma coisa aqui para os Now we irmãos. have to explain something for the believers. Aquilo que a religião ensina What religion teaches, é que você vai ser avaliado se você foi bonzinho ou foi mal. that you're going to be judged if you're good or bad. E no imaginário das pessoas é como se fosse uma balança. And then people believe that it's a balance. E ali fossem colocar todas as coisas boas que você fizeram de um lado da balança. And then they're going to put all the good things that you did. E desse in de a lado de scale. cada balança vão colocar todas as coisas ruins que você fez. On the other side of the scale, they're going to put all the bad things that you E aí, did. quem conhece essas balanças antigas? Who know those very old scales? Sem medo de entregar a idade, quem conhece essas balanças antigas? Without fear to É, show up your Ela tem age. aqui no meio então a referência, né? On the center, they have a reference. Então, se o lado das coisas boas estivesse mais pesado, a setinha vinha para cá. If the good things in the side of good things that you did weight more, the little scale goes to that side. E se as coisas ruins por outro lado forem mais pesadas, ela vira um pouquinho para cá. And if the bad things that you did or is heavier, then go incline to that side. E essa é a ideia das pessoas. And that's the idea of people. Então ele comete alguns pecados, And then they committed the bad things, aí ele vai lá e faz um bolo para doar no asilo. and then go there and make a cake to give on the retirement place. Porque na cabeça dele, para cada coisa ruim, tem que fazer uma coisa boa para compensar. In his mind, for each bad things, he got to do it a good thing. Não é assim o No, it's julgamento, not irmãos. like this. Não vai ser assim o It's julgamento. not going to be like this. O julgamento não tem meio termo, irmãos. And the judgment is not
It's not a waving. Se você for diante de um juiz por ter cometido um crime nesse país, And if you go in front of the judge because you committed a crime, você in pode this falar, country, você pode ter sido a vida inteira alguém bom. you could be your whole life a good person. Você pode ter um cidadão condecorado por boas ações. You could have a lot of condecoration. Mas in your isso não life, te permite cometer nenhum crime. but these do not allow you to commit a crime. Se você cometer um único crime, você tem que ser culpado, você tem que ser condenado por ele. If you commit one only crime, you have to be condemned for that. Mesmo que você tenha um histórico inteiro de boas ações e coisas boas, não é uma balança. Even though you have a whole life of good things, this judgment is not a balance. E é da mesma forma com Deus, irmãos. It's the same way with God. Se você tiver um único pecado, If you have one only sin, não importa que você tenha feito coisas boas a vida inteira, Doesn't você vai matter. ser condenado. if you have all your life good things, you're going to be judgment. Agora lascou, né? Condemned. Lascou, né, pastor? Lascou, pastor. Não vai salvar ninguém, né? Yeah, nobody's going to be saved. É esse that o way. ponto. É esse o ponto. That is the point. É isso que Deus quer que você entenda. And that's what God wants you to understand. Porque o dia que você entender isso, That for the day that you understand this, você vai chegar diante de Deus e falar: you're going to go in front of God. eu and não dou conta, Deus. say, I can't, Lord. A I única can't. forma de eu ser salvo The only way so I can be saved é vir alguém perfeito que nunca pecou and come somebody perfect that never sinned e tomar o meu lugar na hora do julgamento. and take my place in the time of judgment. É isso que vai acontecer com aqueles que aceitaram a And Jesus. that's what is going to happen on the day of judgment. Os irmãos entenderam? Everybody understood. Aqueles que estão em Cristo, Those who live in Jesus Christ, você vai receber salvação não porque você se tornou uma boa pessoa, you're going to receive the salvation not because you became a good people, mas a good porque person, você agora está debaixo do sangue de Jesus Cristo. but because you are under the blood of Jesus Deus enxerga Christ. você em Cristo. Because God sees you through Christ's perspective. Então, quando Deus olhar para você, Ele não vai mais ver o pecado. Then when the God look at you, He's not gonna see the sin anymore. Ele vai ver o sangue do justo que foi derramado por você. He's gonna see the blood of Jesus who was, throw at you. Aliás, o único justo que poderia pagar a sua dívida. Instead, a only just man who would pay the price for Porque a you Bíblia on the fala que cross. todo homem pecou. The Bible says that all the men sin. Então, All se alguém human chegasse beings. para o juiz e falar: não, deixa eu ficar no lugar do Elias aqui para ser condenado. And even though somebody come and let me take Elias' place. Mas o juiz vai falar: você não pode, porque você também vai ser condenado. No, but the judge would say, no, you can do that because Então ninguém you poderia also gonna be salvar a judged. não ser que houvesse um que não tivesse condenação. Then you have to have somebody that was pure, without blame. Leia-se, o único homem que não teve pecado, Jesus Cristo. Or the man who never sinned, Jesus Christ. Só Ele poderia tomar o nosso lugar nesse julgamento. Only Him can replace us in this judgment. Então quer dizer que nós vamos ser absolvidos. Then, instead, we're gonna be, free. Amém? Mas esse julgamento que eu estou falando aqui, que está em Hebreus 9, But His judgment that I'm talking about here, that's saying in Hebrews 9, não é o julgamento para a sua condenação ao inferno. is not a judgment for your condemnation to hell. Entenda comigo, a Bíblia fala que nós já fomos julgados quando Jesus Cristo estava na cruz. Understand with me, we are already being judged when Jesus Christ was in the cross. E quando algumas pessoas têm um entendimento a respeito disso, And when a few people understand this, ela fala: então quer dizer que não vai ter mais julgamento. they thinking, well,
we're not going to have judgment no more. Mas a Bíblia não diz isso. But the Bible don't say this. Vai ter um outro julgamento. It's going to be another judgment. Ai, pastor, mas de novo. Well, Acabei de me livrar de um julgamento, vai ter outro. The Bible free me from one judgment, but we're going to have another one. Quando você estuda Apocalipse, você vê que são 3 julgamentos. When you study Apocalypse, Revelation, you see that's 3 judgments. O julgamento do grande trono branco. The judgment of the big white throne. É quando Deus vai julgar aqueles que é o julgamento para condenação, quando Deus vai condenar aqueles que não têm Jesus Cristo para poder aparecer no lugar deles no julgamento. Is when God will judge the people that don't have Jesus. Mas existe um julgamento chamado o julgamento do tribunal de Cristo. But is another judgment, the judgment of the tribunal of Jesus. Que é mencionado na Bíblia que esse é um julgamento para os crentes. That's, is mentioned in the Bible, that judgment for the believers. Que Jesus vai chamar aqueles servos que ele comprou com o sangue dele. That Jesus is the judgment that Jesus will call, the believers that Jesus get with his blood. Esse é o julgamento dos filhos, é o julgamento dentro da casa. That is the judgment of the son and daughters, is the judgment inside the E a Bíblia house. fala que Jesus vai recompensar cada filho. And the Bible says that Christ will recompense each son and daughter De acordo com as suas obras. accordingly with its own work. Os irmãos estão entendendo? Everybody's following us. Não é o julgamento para condenação ao inferno. It's not a judgment for condemnation to hell. O julgamento para o inferno é o julgamento do grande trono branco, que é Deus é o juiz. Is the judgment to send to hell is the judgment of the white throne. Eu quero dizer que esse você já está livre, irmão. And, I want to tell you, for this judgment you are free. Pô, isso mereceu um aleluia, né? Well, at least we have a hallelujah on this. Irmãos, você não tem noção. We have to understand. You have a notion. You have to have a notion on this. A gente está ferrado. We would be, in bad place. A gente ia para o inferno. We would send. Você não tem noção do que é isso. You don't have a notion what's Então that. esse julgamento não tem mais para nós. For this, the judgment of the great white throne is not for the believers. Mas agora o julgamento é dentro de casa, é com o Pai, The judgment, but we're gonna have a judgment inside the house. que with vai the analisar Father, o comportamento dos filhos. that will analyze the behavior of the sons. Que a Bíblia fala que o pai que corrige o filho é porque ama. The Bible says the father that that rebuke the kids is the father who loves. E qual que vai ser a consequência desse julgamento? What's going to be the consequence of this judgment? Aqueles filhos que são maduros. Those sons that's mature, A Bíblia fala que vão reinar com Cristo. that the Bible says they will reign with Jesus. E aqueles filhos que são imaturos. And those sons that are immature. A Bíblia fala que vão ser disciplinados. The Bible says they will be disciplined. Amém? Amen. Então, a terceira reflexão And the third a reflection respeito da morte around the death. é porque que no final dessa vida nós vamos prestar contas. That at the end of this life we're gonna, be judged. O que nós fizemos? What we did with our lives. Nós brincamos, ficamos no playground a vida inteira? We, spend the whole life in the playground. Ou nós fizemos coisas de adulto, de pessoas maduras? Or we did things of mature people. Você sabe, tem muita coisa que a gente faz que é infantilidade. It's a lot of things that we do that's very child. Pelo menos do ponto de vista espiritual. Well, at least for a spiritual perspective. Sabe, não estou dizendo que é de todo errado. I'm not saying that's wrong. Mas viver só nisso é o problema. Live only in this childish life, that's a problem. Você sabe, querer andar de carro novo é uma infantilidade. Driving a brand new car is childish. Eu amo isso. I love this.
Eu amo ser infantil com relação a isso. I love being child with this. Mas do ponto de vista espiritual, é infantilidade, é ou não é, But irmãos? from the spiritual perspective, is a O child. que isso tem a ver com o reino dos céus, você andar num carro novo? What this has to do with eternal life, driving a brand new car? Então eu fico imaginando que os anjos ficam olhando, que cara infantil. Then, I imagine the angels, start looking and saying, what a child. Qual que é o problema, irmãos? What's the problem? Você passar a vida no videogame. That you spend the whole life in the video game. Se os irmãos estão entendendo If you understand the comparison. a comparação que eu estou fazendo. É você passar a vida inteira That you spend your whole life só pensando nas coisas only infantis. thinking childish things. Diga-se de passagem, no aqui e agora. Well, on the other hand, Crianças here and now. não pensam no futuro. Kids don't think in the future. Crianças estão preocupadas com o que ele vai jantar hoje. Kids here don't think what they're gonna think. Criança não está preocupado na conta que vai pagar amanhã. Kids don't think about the bill that comes Criança só tomorrow. está preocupada em brincar mais. Kids think only in play a little bit longer. E se você então é um crente nesse nível, And then if you are a believer in this level, que só considera o aqui e agora, that you live only in here and now, I'm so sorry, mas você é uma criança espiritual. I'm sorry. Desculpe, mas você é uma criança espiritual. But you are a spiritual kid. Yeah. Então, irmãos, a maturidade ela é medida Then the maturity is level. a maturidade ela é medida pela compreensão, pelo entendimento que você tem a respeito do plano de Deus. The maturity is measured by the understanding that you have about the plan of God in your life. Então, quando acabar essa vida, Then when this life ends, a Bíblia está falando aqui, irmãos, the Bible is saying now, em Hebreus in 9:27, Hebrews 9:27, você vai ser julgado. you're gonna be judged. Você vai ser julgado. You're gonna be judged. Você vai comparecer diante do juiz. That you're gonna be in front of the judge. Ele não vai te condenar ao He's inferno, not gonna condemn you to hell. mas ele vai decidir se você vai para o playground ou But se you- você vai para a mesa dos adultos. By you, he's gonna decide if you're gonna stay in the playground or if you're gonna sit in the mature Christian, in the table with among the mature Christian. Eu quero reinar junto com Jesus Cristo, amém? I wanna reign with Jesus Christ. Então, as três reflexões a respeito da And morte. 3 reflection about death. A vida é curta, é passageira. Life is short and it's passing by. Existe um propósito para a gente fazer nesse curto período de vida. It is a purpose that we have to do in this short period of time. E no final dela, nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos com ela. In the very end, we're gonna, be judged for everything that we did in this life, in this short period of time. Como eu falei, essas não são coisas que você escuta num dia de festa. That is not the things that you will listen in a house of fasting. Você não vai encontrar ninguém conversando esse tipo de coisa num dia festivo. You're not gonna be find nobody talking about this subject in a party. Mas Deus nos permite como alerta But God allowed us a reflexão todas as vezes que nós nos deparamos com a morte. but to reflect all the time, every time that we face that. Por isso que o luto ele é uma bênção. That's why, the mourning is a blessing. Obviamente que para o sábio. Obviously, come back again, Pastor. Obviamente que para o sábio. Obviously, for the wisdom, for the Para aquela pessoa que medita nas coisas do Senhor. that the person that meditate in the things of God, E que nós possamos tomar as decisões corretas. and that we could choose the right thing, E jamais sejamos pegos de surpresa pela and that morte. we never, get distracted, by death. Amém? Glória a Deus, fica de pé. Can you stand up?